Imagine isto. São 3h da manhã. Você acorda com o som de sirenes distantes e vê um brilho vermelho no horizonte. A energia acabou. Seu telefone está morto. Não há tempo para pensar, apenas para agir. Você pega sua mochila de emergência, calça as botas e vai para a mata. Mas pare! E se essa decisão for exatamente a que vai te matar? Pode parecer loucura, mas a verdade brutal é que sair de casa durante um colapso não é corajoso, é potencialmente suicida. A maioria das pessoas que tentam evacuar a pé acabam mortas nas primeiras 24 horas. Não por violência, não por falta de suprimentos, mas por algo muito mais simples e terrível. Elas simplesmente não estavam preparadas para descobrir que evacuar não é como nos filmes. Na vida real, quando você deixa sua fortaleza para enfrentar o mundo selvagem, você não vira o herói da história. Você vira estatística. E se você acha que tem um plano de evacuação sólido, precisa ouvir isto antes de apostar sua vida nele. Porque o que vou te mostrar agora pode ser a diferença entre sobreviver e se tornar mais um corpo na estrada quando tudo desmoronar. Vamos começar com a verdade brutal, uma que a maioria dos preparados não gosta de admitir. Sobreviver a um colapso total não é como fazer um acampamento de fim de semana. A pessoa média tem pouca ou nenhuma experiência real de sobrevivência. Nunca viveram ao ar livre, nunca treinaram sob pressão. Muitos preparados passam mais tempo fantasiando online do que praticando no campo. Como a Academia de Evacuação aponta, pessoas frequentemente se gabam de planos elaborados de fuga, como caminhar 50 quilômetros até uma cabana remota, ignorando completamente suas próprias limitações físicas. Um joelho ruim, uma coluna travada, doença crônica. Você sabe como é. Um preparado planejava caminhar mais de 50 quilômetros até uma cabana na floresta, mas suas redes sociais estavam cheias de reclamações sobre DPOC e joelho ruim. Na realidade, ele provavelmente teria dificuldade para caminhar nem 5 quilômetros com uma mochila cheia. Esse tipo de fantasia pode te matar. Fóruns de sobrevivência estão cheios de comandos de poltrona. Pessoas que nunca passaram uma única noite lá fora. E aqui está a realidade fria. Se você não treinou em condições reais, uma evacuação verdadeira pode te dominar em menos de 24 horas. Um site respeitado de sobrevivência disse sem rodeios: a maioria das pessoas que pensa que vai correr para o mato quando as coisas ficarem feias nem vai conseguir passar do primeiro dia. Duro sim, mas provavelmente verdade. Aqui está outra verdade desconfortável que ninguém quer encarar. A maioria dos brasileiros hoje simplesmente não está em forma. Evacuar a pé com uma mochila de 30 a 50 quilos não é brincadeira. É estresse físico extremo, especialmente se você não está acostumado. Até pessoas ativas dizem que carregar uma mochila de 42 quilos por mais de 8 a 15 quilômetros parecia irrealista. Elas temiam danos aos tecidos moles ou pior. No entanto, muitas mochilas de evacuação pesam 40 quilos ou mais. Isso é cerca de 1/4 do peso corporal da pessoa média. Tente carregar isso por horas em terreno acidentado. Pode levar à exaustão ou lesão rapidamente. Um especialista foi direto ao ponto. Se você não consegue caminhar até sua caixa de correio e voltar sem precisar de uma pausa, planejar evacuar a pé por centenas de quilômetros não vai acabar bem. A verdade é que a maioria das pessoas superestima sua resistência e subestima a realidade brutal de viagens longas a pé. E lembre-se, você só se move tão rápido quanto o membro mais lento da equipe. Isso pode ser seu filho, um pai idoso ou um cônjuge ferido.
Seu ritmo de 30 km acabou de virar 3 ou 5 km por dia. A exaustão mata, leva a reflexos lentos, escolhas ruins e defesas baixas. Até preparados experientes admitem que a maioria das pessoas não vai conseguir fazer 150 km a pé. As estradas vão entupir, o combustível vai acabar e os limites físicos vão bater forte e rápido. Evacuar não é uma corrida, é uma maratona do inferno, e a maioria das pessoas simplesmente não está pronta para isso. Vamos ser claros, evacuar não é tão simples quanto pegar a mochila e ir embora. Para onde você está realmente indo? Ir para a mata sem destino específico não é um plano. É uma sentença de morte. Especialistas em sobrevivência concordam. Se você evacuar, precisa de um local seguro predeterminado. A fazenda de um amigo, uma cabana preparada, um abrigo de emergência. E você precisa de backups, como planos. Mas aqui está o problema. O plano de evacuação de muitas pessoas é exatamente isso, uma ideia vaga. E isso não é nem de longe suficiente. Durante uma crise real, você não estará sozinho lá fora. Estará cercado por milhões de pessoas em pânico. E se for uma evacuação em toda a cidade, as rodovias vão virar estacionamentos. Saia tarde demais, ou tente ir longe demais, e você vai enfrentar engarrafamentos, falta de combustível e caos. Como uma revista de preparação disse, a maioria das pessoas não vai conseguir fazer nem 150 quilômetros, quanto mais 500. Estradas entopem, combustível acaba, corpos desistem. A menos que você tenha armazenado seu próprio combustível, tenha um veículo capaz de sair da estrada ou conheça rotas alternativas intimamente, você pode acabar encalhado ou pior, forçado a continuar. A pé. E aquela cabana remota que você imaginou, você pode nunca chegar lá. Pontes podem estar caídas, postos de controle ou detritos podem bloquear estradas e você pode ser empurrado para fora do curso para terreno perigoso. Montanhas, florestas densas, estradas rurais que nunca viu. Sem habilidades sólidas de navegação, você pode facilmente se perder ou se machucar. Pergunte a si mesmo honestamente. Você conhece suas rotas de evacuação como a palma da sua mão? Já dirigiu ou caminhou por elas com seu equipamento? Os especialistas enfatizam isso. Você precisa de rotas de evacuação detalhadas e praticadas, e múltiplos backups, porque em uma emergência real, o GPS pode cair, seu telefone pode morrer. Você ainda conseguiria navegar apenas com uma bússola e um mapa de papel? No mundo de hoje, há outra camada, sua pegada digital, telefones, câmeras, smartphones, todos podem entregar sua localização. Mesmo quando você pensa que saiu da rede, este é território avançado, e poucos preparados realmente dominaram isso. A linha de fundo, planos irrealistas e preparação ruim vão te matar. Como um escritor de sobrevivência coloca, evacuar não é sobre correr, é sobre chegar à segurança. E se você não planejou rigorosamente como chegar lá, provavelmente não vai conseguir. Agora, vamos falar sobre um perigo ainda mais imediato que saqueadores ou falta de suprimentos. O próprio mundo natural, porque aqui está a realidade dura. Uma sociedade em colapso não vai te matar tão rápido quanto a mãe natureza pode. Quando você sai de casa, está deixando para trás abrigo. Está deixando aquecimento, resfriamento e proteção dos elementos. E exposição, não violência, é na verdade o assassino número 1 na sobrevivência selvagem. Deixe isso afundar. Você pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas algumas horas de frio ou calor extremo podem ser mortais. Evacuar significa que você está exposto a qualquer coisa que o clima jogue em você. E adivinha, o clima não se importa com seus planos. Sem abrigo sólido, hipotermia se torna uma ameaça real.
mesmo em lugares que não parecem tão duros. Pegue este exemplo. Uma caminhante saudável de 19 anos morreu de hipotermia nas Montanhas Brancas de New Hampshire, a menos de 1 quilômetro de uma trilha. Ela não estava no fundo da selva, estava a 1,2 quilômetros do caminho, e era novembro, nem mesmo o auge do inverno. Mesmo no verão, tempestades súbitas nas montanhas podem trazer chuva gelada e vento. Um homem caminhando em junho enviou uma mensagem que dizia: "Vamos morrer", quando uma tempestade chegou. Ele foi encontrado depois hipotérmico e tarde demais para salvar. Agora imagine evacuar no inverno com nada além de uma lona ou barraca fina. Uma única chuva fria pode te encharcar e te matar durante a noite. E não é só o frio que é mortal. Calor ou desidratação podem ser igualmente brutais. Caminhar em calor escaldante com água limitada é um caminho direto para a insolação. Você pode pensar: vou encontrar água pelo caminho. Mas em uma crise, riachos podem estar secos, rios podem estar poluídos, fontes públicas provavelmente desligadas. Humanos podem sobreviver apenas cerca de 3 dias sem água em condições moderadas, ainda menos em calor extremo. E aqui está o desafio real. Para permanecer funcional, você precisa de pelo menos 2 litros de água por pessoa por dia. Para uma família de 4, isso são 8 litros por dia, mais de 16 quilos de água. Tente carregar isso por quilômetros a pé com equipamento no verão. Se você tentar racionar abaixo disso, arrisca desidratação, que destrói seu julgamento, e isso leva a erros. E erros lá fora podem ser fatais. Até uma lesão menor pode se tornar ameaçadora à vida na selva. Um tornozelo torcido em casa é irritante, mas no sertão pode te imobilizar e não há ambulância chegando. Como um especialista em sobrevivência selvagem colocou: um tornozelo torcido que é menor na civilização pode ser catastrófico. Nas montanhas, a linha de fundo. Evacuar significa que você entrou em território inimigo e os inimigos são frio, calor, fome, sede e terreno. Sem paredes para te proteger, a natureza se torna seu campo de batalha. E ela não perdoa erros. Se você está achando este vídeo valioso e quer continuar afiando suas habilidades de preparação, me faça um favor e aperte o botão de like. E se ainda não fez, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das estratégias práticas e dicas que compartilho toda semana. Juntos, vamos ficar preparados, informados e à frente de qualquer coisa que a vida jogue em nosso caminho. Tudo bem, de volta ao vídeo. Agora vamos falar sobre uma ameaça ainda mais imprevisível e igualmente mortal, que a própria natureza, outras pessoas. Porque quando a sociedade desmorona, lei e ordem frequentemente vão junto. Isso significa que o maior perigo que você enfrenta ao evacuar pode ser humano. Quando você sai de casa, está saindo da sua zona de segurança e entrando num vácuo. Um mundo sem polícia, sem 190, sem regras. E nesse tipo de caos, o desespero toma conta. Você não será o único tentando escapar. Outros estarão fugindo também. Alguns assustados, alguns violentos, alguns procurando o que você tem. E aqui está a verdade fria. Se você parece que tem suprimentos, você é um alvo. Uma pessoa sozinha com uma mochila carregada ou um caminhão cheio de equipamentos. Isso não diz preparado, diz me roube. Um preparado escreveu sobre exatamente esse medo. Rebocando um trailer cheio de comida e água, ele percebeu que estaria transmitindo uma placa de neon gigante. Eu tenho recursos. Nas palavras dele, pessoas famintas, sedentas e desesperadas não vão hesitar em pegar o que eu tenho. Isso não é paranoia, é realidade. Pior ainda, se você pensa que será bem-vindo em alguma área rural tranquila, pense de novo.
Em um colapso verdadeiro, comunidades unidas podem defender seu território ferozmente e expulsar forasteiros à mão armada. Eles não estão sendo cruéis, estão protegendo os seus, e você é competição. Depois há o problema da segurança. Em casa, você tem fechaduras, cercas, talvez até câmeras de segurança. Na estrada, nada disso. Você dorme exposto, sem alarme, sem perímetro, sem rede de segurança. E a menos que você esteja viajando com um grupo grande e treinado, está completamente aberto para emboscadas. Quem está te vigiando enquanto você dorme? Quem está cobrindo suas costas se você se machucar? A fantasia de sobrevivência do lobo solitário soa legal até a realidade bater. Como um especialista coloca, ir sozinho significa ninguém para fazer segurança, sem backup e zero margem para erros. Mesmo duas pessoas não. Podem ficar acordadas a noite toda noite, e mesmo se você estiver armado, não é invencível. Basta um erro ou uma bala. A verdade dura. Evacuar significa entrar num mundo cheio de incógnitas. Algumas pessoas lá fora vão ser decentes, outras não. E quando você está cansado, exposto e com pouca comida, mesmo um encontro ruim pode ser seu último. Se você não considera a ameaça humana no seu plano de evacuação, você não tem um plano real. Agora vamos falar sobre uma ameaça que não vem de fora, mas de dentro do seu próprio corpo. Vulnerabilidade médica. Pense nas necessidades médicas com que você e sua família contam durante a vida normal. Coisas como prescrições, inaladores, insulina ou até primeiros socorros para cortes pequenos. Agora imagine estar na estrada, carregando apenas o que consegue, e de repente precisar de cuidados médicos urgentes. E se você ou seu filho tem asma e esquece o inalador? E se alguém tem diabetes, problemas cardíacos ou uma condição de saúde mental que é desencadeada pelo estresse? Evacuar já é física e emocionalmente exaustivo. Adicione uma emergência de saúde a isso e as coisas podem espiralar rapidamente em uma casa estável. Você pode administrar medicamentos, manter higiene básica e dar a alguém um espaço limpo para se recuperar. Mas lá fora na selva, você está lidando com sujeira, estresse, fadiga e os elementos. Não há descanso real e nenhum ambiente estéril. Até um corte pequeno pode infeccionar. Desidratação pode danificar rins. Um tornozelo torcido pode te parar completamente. E se alguém no seu grupo quebra um osso ou colapsa de exaustão, qual é seu plano? E aqui está a realidade sombria. Hospitais podem estar fechados, superlotados ou simplesmente longe demais. Você pode nem ter medicação suficiente para passar da primeira semana. Crianças pequenas e idosos são especialmente vulneráveis. Eles desidratam mais rápido, sofrem mais com mudanças de temperatura e têm dificuldade com caminhadas longas ou sono ruim. Adicione o pedágio mental. Pânico, trauma, confusão, e até as pessoas mais estáveis podem começar a tomar decisões ruins que colocam todos em risco. Como um prepper aponta, ficar em casa permite que você continue administrando remédios, gerencie higiene e monitore a saúde num ambiente familiar e controlado. Mas uma vez que você está em movimento, está enfrentando doença e lesão sem cuidados adequados e, frequentemente, sem um plano de backup. A menos que você seja um médico treinado com um kit de trauma de nível profissional, sua capacidade de lidar com emergências médicas sérias numa situação de evacuação será limitada e talvez fatalmente. Vamos concluir com por que evacuar nunca deveria ser seu primeiro plano e por que, para a maioria, é o último recurso. Todos esses fatores deixam uma coisa clara: evacuar não é sua melhor opção, é seu último recurso. Você está deixando para trás sua localização mais segura, a maioria dos seus suprimentos e o conforto de terreno familiar.
E em troca, você pisa na incerteza, caos e risco. No momento que você pega a estrada, sua segurança, sua comida, seu abrigo e sua segurança ficam vulneráveis. E seu controle sobre a situação cai perto de zero. Agora, isso não significa que evacuar nunca é a decisão certa. Às vezes é necessário, quando sua casa não é mais segura, quando está prestes a ser destruída ou invadida. Mas não se engane, é uma decisão de alto risco e nunca deveria ser tomada levianamente ou sem preparação séria. Isso não é sobre medo, é sobre ser realista. Conhecer os riscos reais te dá poder. Te permite tomar decisões mais inteligentes muito antes do desastre bater. Para a maioria das emergências, ficar em casa é mais seguro, mais prático e te dá uma chance muito melhor de sobrevivência. Mas se ficar não é mais uma opção, se você não tem escolha, aqui está como sobreviver. Então vamos dizer que o pior cenário se torna sua realidade e ficar em casa não é mais uma opção. Talvez seja um incêndio florestal, um vazamento químico tóxico ou violência de multidão transformando seu bairro numa zona de guerra. Se você absolutamente tem que evacuar, precisa abordar isso com precisão e propósito. Não como nos filmes, mas com estratégia do mundo real. Nesta próxima sessão, vamos passar por um guia focado e prático para sobreviver a uma situação de evacuação. Desde escolher o equipamento certo e mapear rotas seguras até condicionamento físico, gerenciar seus suprimentos e manter-se mentalmente afiado. Lembre-se, o objetivo aqui não é viver da terra ou virar herói. É simples, sair vivo e chegar à segurança. Vamos começar com seu equipamento, o que levar e o que deixar para trás. Quando sua sobrevivência depende do que está na sua mochila, cada item precisa merecer seu lugar. Você não pode carregar sua casa inteira. Então você precisa fazer a mala inteligente, não pesada. Foque nos essenciais que apoiam diretamente a sobrevivência usando a regra dos 4: abrigo, água, fogo e comida. Isso significa que você precisa de equipamentos que te mantenham quente e seco, te mantenham hidratado, te deixem fazer fogo, te ajudem a comer e protejam sua saúde e segurança. Sua mochila de evacuação não é uma lista de desejos, é uma linha de vida. Como um preparado experiente disse, se não te mantém vivo ou te dá uma vantagem real, é peso morto. Se você achou isso útil, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder vídeos futuros. E ei, deixe um comentário abaixo. Adoraria ouvir seus pensamentos, suas perguntas ou experiências. E lembre-se, fique seguro, fique preparado e te vejo no próximo vídeo.